Fala, Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação, maluco. Eu sou o Knup, a gente está de volta no Economics, completando nesse nosso mini programinha aí, né, de políticas macroeconômicas. Nós vamos falar hoje de política cambial. Galera, mas antes de falar sobre isso, curte o vídeo, compartilha o vídeo, ajuda a gente aí, não te custa nada, pra gente custa um montão. E assim, galera, aliás, custa não, vale, né, é diferente. Além disso, galera, se inscreve no nosso canal, é importante, vai ser melhor para você, você vai receber as notificações dos nossos próximos vídeos e aí eu tenho certeza que sua experiência com o nosso canal vai ser melhor ainda. Show de bola, galera? Hoje, galera, falar sobre política cambial. Gente, política cambial nada mais é do que a administração das operações cambiais, ou seja, a administração do processo de comprar outras moedas. Se você já viajou para o estrangeiro, você já se viu, né, na necessidade de comprar moeda. Ou seja, a moeda do lugar aonde você vai, né? Você já deve ter reparado que você vai em casas de câmbio. No Brasil, né? Se você está assistindo esse vídeo no Brasil, porque nós temos o privilégio de ter gente assistindo a gente até em Angola, né? Ou fala na Angola, eu não sei, mas acho que é em Angola. Enfim, galera, quando você vai a uma dessas agências de câmbio, não necessariamente eles têm todas as moedas, né? O que você já deve ter percebido é que eles sempre têm dólar. Por quê? O dólar é o lastro da economia mundial. Todos os países do mundo lastreiam a sua moeda no dólar. A gente vai explicar isso mais para frente, com mais cautela, sobre essa questão do lastreamento no dólar, que vem lá do Bretton Woods, enfim, é um processo mais ou menos antigo aí, vem logo depois do pós-guerra, né? Enfim, de qualquer maneira, o que está colocado aqui, o que está em jogo é quanto em real, no caso de nós brasileiros, né? Quanto que eu preciso gastar em real para comprar $1? Bom, claro, se você vai para a Europa, vai para a zona do euro, não sei o que, você provavelmente vai achar euro aqui, mas dependendo, enfim, de onde você vai, você precisa comprar dólar e no outro lugar, né, nessa outra, ou então você vai com real mesmo, enfim. Mas a mecânica da política cambial, ela é bastante volátil, né, e ela é diária. Você já deve ter visto, né, o dólar, compra o dólar na venda, quanto é que tá, enfim. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, por que esse tipo de coisa, por que essa volatilidade do preço do dólar acontece. De qualquer maneira, é preciso que você entenda sempre que o preço do dólar, obviamente, é sempre em relação a uma outra moeda, no caso, a sua. Por quê? Óbvio, porque você, meu amigo brasileiro que trabalha no Brasil, recebe em real. É diferente se você morasse, né, se você recebesse em dólar por algum motivo, de repente você morava nos Estados Unidos, enfim, tá aqui em missão, não sei o quê, e você recebe em dólar. Aí é outra coisa. No nosso caso aqui, nós recebemos em real, então nós precisamos saber como que fica a conversão. Beleza? Então, isso é taxa de câmbio. Basicamente, isso é taxa de câmbio. Quanto em real eu preciso para poder comprar dólar. E veja bem, galera, como é que funciona essa questão, né? Quando você tem um mercado cambial com uma oferta de dólares alta, lembra lá da oferta e demanda, né? Se você tem muita oferta, você faz o que com o preço? O preço tende a cair. Então, se tem muito dólar na economia, se tem muito dólar no mercado de câmbio, o preço do dólar tende a cair. Isso significa, portanto, se o preço do dólar cai, o preço do real sobe. Beleza? O contrário também é verdadeiro. Ora, se a oferta de dólares cair, o preço, você vai ter uma oferta menor de um certo, digamos, ativo, nesse caso não é bem um ativo porque é uma moeda, mas enfim, você tem uma oferta menor de dólar, tende o preço a subir do dólar e o preço do real a cair. Perceba bem, galera, você vai ter mais dólares na economia quando você vender para fora. Então a gente vende soja, a gente vende milho e esses caras pagam a gente em dólar, entra dólar na nossa economia. Então se a exportação for maior do que a importação, eu tendo a ter uma maior oferta de dólares. Tá claro isso? Aqui é óbvio, a gente está simplificando, não é só operação de comércio. Você também pode ter aqui operações financeiras de atração de dólar. De qualquer maneira, isso precisa ficar claro. Quanto mais a gente exporta, maior a tendência da nossa moeda se valorizar. Show de bola? Qual que é a primeira questão aqui? Se você trabalha com exportação, imagina que você vende muito para os Estados Unidos, para a população lá estadunidense. Meu querido,
Você quer que o preço do real esteja alto? Não. Você quer que o preço do real esteja baixo. Por quê? Porque aí um americano, digamos, precisa de $1 para comprar R$ 4 da sua saca de soja, digamos. Então fica barato para um americano comprar de você. Então você tende a exportar mais. Ao contrário, quando você é um cara, por exemplo, você quer viajar, você quer ir para fora do Brasil, especialmente se você for para os Estados Unidos, né? Que, óbvio, é a economia que imprime o dólar. Você não quer que o preço do real esteja lá embaixo. Você quer o real valorizado, como foi na época da implementação do Plano Real. Por que você teve uma inundação de produtos importados naquele momento? Porque artificialmente o governo fazia o câmbio 1 para 1, quando o real não era ainda mais valorizado do que o dólar. Isso aconteceu um dia no Brasil, por incrível que pareça, você é novinho demais para lembrar desse momento. Então o que aconteceu? A gente tinha maior capacidade de importar, tá certo? Porque era um dólar por R$1. Hoje em dia nos custa R$3, 3 e pouco para você importar $1. Então o exportador gosta do real desvalorizado. Perdão, o importador ou o cara que quer viajar, enfim, o cara que quer comprar dólar, ele gosta do real valorizado. Ficou claro isso, galera? Então, assim, isso aqui, nós estamos falando de uma certa liberdade da flutuação do câmbio. A gente vai falar isso numa próxima aula, em que a gente vai falar sobre câmbio flutuante, mas basicamente você está vendo aqui que é a própria dinâmica do mercado que está determinando o preço do dólar diariamente, para compra e para venda. O que muitas vezes vai acontecer? O nosso Banco Central aqui, né, a abreviação Bacen, vai atuar no mercado de câmbio, comprando dólares ou vendendo dólares no mercado de câmbio. Para quê? Para movimentar a oferta de dólar que você tem ali e fazer com que o preço do dólar não suba muito e nem caia muito. Já não preciso dizer que isso é muito questionável, especialmente pelos economistas que defendem o laissez-faire. Afinal de contas, mais uma vez você teria a intervenção de uma agência reguladora estatal no bom funcionamento da economia. Porém, o que muitas vezes acontece? Você tem certos surtos cambiais que acontecem por questões, por exemplo, como aconteceu no caso agora recente, né? A gente está em 2017, em agosto de 2017, recentemente você teve uma delação bombástica da JBF. Então, assim, o Jorge de Batista grava o presidente da República dizendo tem que manter isso aí. Supostamente, vou dar o benefício da dúvida aqui, né? É difícil. Mas supostamente falando sobre comprar o silêncio de um deputado. Ora, no momento em que você tem ali uma evidência bastante aguda de um presidente da República diretamente envolvido em um caso de corrupção, o que os investidores internacionais fazem? Começam a tirar os dólares da economia. Muito rapidamente a oferta de dólares cai muito, o dólar se valoriza e o real, boom, desaba. Ora, isso faz com que a economia brasileira muito rapidamente tenha uma oscilação muito grande. O Banco Central rapidamente intervém. Tem uma série de operações que o Banco Central pode fazer, hedge, não sei das quantas, mas basicamente essa atuação do Banco Central acaba se vendo principalmente nesses momentos. Vale lembrar que no governo Dilma a gente viu uma atuação mais enérgica do Banco Central manipulando o câmbio, especialmente para manter favorável para a exportação. Mas enfim, isso aí merece uma análise mais detida, assim, com mais cautela, né? Entendido isso, galera, a gente também precisa entender agora o que o câmbio tem a ver com a inflação. Veja que a inflação mais uma vez volta aqui, né? A gente estava falando de inflação em política monetária, falou em política fiscal quando a gente falou sobre superávit, mais uma vez ressurge a inflação. Mas o que diabos tem a inflação a ver com o câmbio, querido? Muita coisa. Presta atenção, nem todos os produtos que nós... Isso vou falar do contexto brasileiro porque obviamente compreendo um pouquinho melhor, porque, né, sempre vivi no Brasil. Quando você está falando da economia brasileira, nem todos os produtos que nós consumimos são fabricados aqui. Há muita coisa que nós importamos, como, por exemplo, os derivados do petróleo. É incrível, nós não temos produção no Brasil. O que vai acontecer? Você vai ver que, quando o Brasil importa esses derivados do petróleo, ele está pagando isso em dólar, portanto, isso é câmbio.
Quando você tem uma desvalorização do preço do real, o que acontece com as compras da Petrobras? Aumentam, porque ela produz em real. Então você tem um câmbio desvalorizado demais, você precisa de mais reais para comprar dólar, portanto você precisa de mais reais para comprar combustível, isso faz com que o preço chegue ao consumidor final, sob a forma de quê? Inflação. Então produtos, especialmente esses produtos que estão na base, né, porque você pega gasolina e diesel, está no frete, né, gente? Você está encarecendo o frete. Ora, se você encarece o frete, você tende a encarecer o produto que está sendo fretado. Então, assim, tem uma série de questões que fazem com que o câmbio vá diretamente influenciar na inflação. Não é à toa que a medida mais enérgica do governo, na verdade da equipe econômica, né, do governo Itamar Franco e depois do governo Fernando Henrique Cardoso, durante a implementação do Plano Real, foi exatamente atacar o câmbio e fazer com que o câmbio ficasse 1 para 1. Claro, com uma série de medidas por trás, né, de liberalização da economia, de privatização de uma série de empresas, etc. e tal, mas o câmbio foi uma ferramenta fundamental para que a inflação ficasse por um tempo ali segurada. Tanto que quando você tem ali o momento em que se estabelece o câmbio flutuante, já no segundo governo Fernando Henrique, logo depois do início do segundo governo Fernando Henrique, você tem o que chama de maxi desvalorização do real. O preço do dólar vai de R$1 para R$2 em coisa de uma semana ou duas, fazendo que a gente experimentasse o fantasma da inflação de novo. Felizmente não foi nada tão assustador assim. Enfim, tudo isso bastante debatível, claro que tem lá as oposições ao Plano Real, enfim. Só quero dar um exemplo para você, muito prático, de quando o câmbio foi fundamental no controle da inflação, e inclusive da maior inflação da história do Brasil, que foi ali o início da década de 90. Show de bola, galera? Espero ter ajudado. Eu quero que você entenda, acima de qualquer coisa, que esses três vieses, né, de políticas econômicas, ou seja, fiscal, monetária e cambial, elas se entrelaçam muito. Você deve ter reparado isso. Se você conseguiu conceptualizar isso na sua cabeça, você está começando a entender algumas coisas bastante relevantes no que tange a macroeconomia. Show de bola, galera? Forte abraço, espero contar com vocês na próxima aqui. Até mais.